Oi meninas, tudo bom? Eu vou conversar com vocês sobre os sintomas e as dores da mulher masculina. E essa parte é uma parte muito valiosa, porque foi nesse momento em que eu entendi e diagnostiquei que eu realmente era uma mulher masculina. Até então eu não tinha essa noção. Então eu vou dividir para vocês, estou aqui com a minha cola, porque enquanto eu estava estudando isso, como eu falei no episódio anterior, eu fiquei muito tempo estudando, então eu fui fazendo uma anotação, fiz um material de anotações para eu não esquecer, porque a gente tem que se policiar, a gente está tão habituado e moldado a ser essa mulher que eu tenho que estudar e relembrar todos os dias. Primeiro é importante. Opa, peraí, que o Prince está aqui dando uma. Tá brincando. Se vocês quiserem, vocês podem pegar um papel e uma caneta para vocês anotarem quais dores vocês têm, se vocês têm, para vocês diagnosticarem realmente se vocês estão em desequilíbrio com o feminino de vocês. Provavelmente vocês estão. Ou também salvar esse vídeo que vocês podem depois repassar para outras pessoas e consumir mesmo novamente, né? Para vocês relembrarem. A gente tem aqui essas dores. E quais são esses desequilíbrios, né? Eles vão se dividir entre desequilíbrios emocionais e psicológicos, relacionais, profissionais também, e quando ele chega no campo físico, né, que é físico e saúde. Então vamos começar pelas dores emocionais e psicológicas, né? Como que eu sei que eu sou essa mulher masculina? A primeira dor que a gente tem é a dificuldade em ser autêntica, a baixa autoestima. Olha que engraçado, né? A mulher ela é masculina porque quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente se compara muito fácil. E se a gente se compara muito fácil é porque a gente não tem uma identidade bem definida. A gente não tem um olhar de quem a gente é. A gente não tem um propósito claro sobre a nossa personalidade. Isso faz com que a gente acabe se comparando. E dessa comparação vem uma insegurança. E lembra que eu falei no último vídeo que a insegurança, o mecanismo dela é o controle? E controle é uma energia masculina? Dentro dessa dificuldade aqui de autoestima, a gente acaba trabalhando essa energia masculina também. Então a gente vai ter um sentimento de inadequação, de insegurança muito forte. Aí vem os pensamentos, essa parte é importante para vocês se questionarem se vocês têm esses pensamentos com frequência. Os pensamentos são: será que eu sou boa o suficiente? Afinal, quem sou eu? O que eu realmente quero para minha vida? Será que eu estou fazendo as escolhas corretas? Qual é o meu diferencial no mundo, no meu trabalho, na minha vida? Essa parte eu tive muito forte quando eu estava me descobrindo como feminino e também quando eu fiz um detox digital. Depois eu faço um outro vídeo explicando para vocês, se vocês quiserem, comentem aqui. Que eu fiz um detox digital e fiquei 7 meses fora do Instagram e de todas as redes sociais, porque eu precisava ouvir esse chamado de estar aqui hoje gravando para vocês esses conteúdos. A primeira dor é essa. A segunda dor, baixa autoestima disfarçada de autossuficiência. Olha que importante, que profundo isso. Aquelas mulheres que se julgam ser muito autossuficientes e muito fortes, na verdade elas estão disfarçando uma baixa autoestima, porque quando a gente tem que se provar o tempo inteiro, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente está tentando pressionar outra pessoa para se provar. E quando a gente acredita em quem a gente é na nossa essência, a gente não precisa se provar, a gente não perde tempo olhando e tendo que justificar as nossas escolhas, as nossas decisões, o que a gente é, o nosso estilo, a nossa forma de ser. Então, essas mulheres muito autossuficientes, na verdade, elas têm uma baixa autoestima. Isso faz com que elas sejam masculinas também, porque elas têm que provar, elas estão numa sensação de alerta. Algo que virou muito a minha chave enquanto eu estava estudando é: a mulher feminina é uma mulher que ela relaxa, ela é leve, ela não tem dívida com ninguém, porque a prioridade dela é Deus em primeiro lugar, depois vem ela, depois vem o resto. Então, a vida dela não se ocupa olhando para o lado, porque ela tem todos os dias um grande dever e uma grande missão de olhar para a verdade dela e de ficar feliz com quem ela é. Terceira dor, cansaço mental e emocional. Eu já falei para vocês do burnout, então se vocês estão se sentindo muito cansadas emocionalmente e mentalmente, porque tem que lidar com muito excesso de tarefa, com muito excesso de responsabilidade, vocês vão realmente ser invadidas e dominadas por essa ansiedade em querer dar conta de tudo, e isso é extremamente masculino. Antes de eu conhecer meu marido, eu era essa mulher. Eu queria dar conta de tudo, porque eu me sentia segura no controle. Então foi um grande processo para eu ter que desarmar e dissolver essa sensação para que quando eu precisasse de ajuda, eu passasse o controle para o meu marido, por exemplo, em situações que cabem a ele resolver, que eu estava querendo resolver e não me competia. E aí eu ficava cansada. E eu ficava exausta emocionalmente. E aí eu me sentia culpada. E ao mesmo tempo que eu estava cansada, eu me sentia culpada. E olha que loucura, aí você quer parar, mas a sua mente não te deixa. Ela te culpa, ela te cobra. Como assim você está parando? Quando na verdade é um dever nosso de relaxamento, faz parte da natureza da mulher o relaxamento, o prazer. A dor tem que ficar com o homem, não com a mulher. Ainda dentro do cansaço mental e do emocional, essa mulher ela se sente sozinha.
angustiada. Então não importa se ela esteja com várias pessoas ao redor dela, ela vai sentir uma angústia no peito, ela vai se sentir sozinha, ela vai se sentir sobrecarregada, ela vai sentir constantemente que ela está atrasada, que ela é insuficiente. Então é uma atmosfera completamente opressiva que ela acaba criando com ela mesma. Claro que a sociedade tem parte nisso, mas ela acaba criando isso sozinha, essa cobrança. E os altos e baixos emocionais. Eu percebia muito isso na terapia com as mulheres. Elas vinham em sessões onde elas estavam super bem, daqui a pouco elas estavam super mal, elas não tinham uma regulação emocional. Elas ficavam o tempo inteiro oscilando. Então isso é um descontrole, é um desregulamento, porque elas estavam nessa crise de identidade. Ao mesmo tempo que elas queriam ser femininas, elas tinham muita dificuldade em soltar o comando. Próxima dor. Ansiedade e estresse crônico. Será que você aí do outro lado da tela, você sente ansiedade ou você está estressada? Você já foi diagnosticada com isso? Traduzindo, é uma dificuldade em relaxar, em delegar tarefa. Então você sente que tudo depende de você, você não consegue terceirizar, você não consegue passar para outras pessoas. Eu, por exemplo, era essa pessoa no trabalho. Eu tinha a possibilidade de passar para outras pessoas, mas eu pensava, não, as pessoas não vão conseguir fazer como eu. E realmente elas não vão conseguir. Só que a gente tem que confiar um pouquinho, direcionar, delegar. Uma mulher sábia, ela aprende a passar, a liderar e a direcionar. Falta de direção muito clara, quando a pessoa está ansiosa ou está estressada. Então, são mulheres que não conseguem parar, se escutar, para tomar decisões que não sejam decisões impulsivas, no automático, e elas realmente colocarem ali o que é importante. O que é prioridade para elas? É o emocional primeiro? É a paz de espírito? Para que ela tenha essa paz, que tipo de ações ela precisa desenvolver? Que tipo de tarefas ela precisa passar e delegar e confiar? Ainda nessa ansiedade, no estresse crônico, essa mulher ela tem uma dificuldade em tomar decisões, em reivindicar os seus direitos, levando uma sensação de impotência. Então ela acaba controlando, ela acaba segurando tudo, porque ela se sente impotente se ela passar isso para uma outra pessoa. Grave, né? Outra dor, sentimento de desconexão. Então ela tem uma dificuldade em acessar as emoções dela. Ela tem uma dificuldade de expressar essas emoções, principalmente os desconfortos. Então ela não consegue ter uma conversa difícil. Às vezes essa mulher, quando vai ter uma conversa difícil, chora porque se sente fraca. Ela não consegue acolher os sentimentos dela, não consegue validar a dor dela, a necessidade de pedir ajuda. Como eu falei, no primeiro episódio aqui dessa série, que a minha amiga, por exemplo, tinha dificuldade. Claramente ela estava nesse comando, ela estava desconectada, ela estava abraçando e dando um lugar de pertencimento para esse sentimento. Falta de autocuidado. Quantas mulheres aqui vivem no automático? Eu era essa mulher. De olhar para o autocuidado como uma futilidade. Ah, eu não tenho tempo para isso. Ah, para que eu vou gastar e investir no autocuidado se eu tenho outras coisas para fazer, se eu tenho que sobreviver, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que ganhar dinheiro o tempo inteiro? Então falta esse autocuidado, né? E o autocuidado não é só um skincare. O autocuidado é saber falar não. O autocuidado é apreciar os momentos simples da vida. Hoje, por exemplo, eu sou uma mulher que eu não abro mão de um café da manhã tranquilo, onde eu converso com Deus, eu tenho o meu diário, escrevo para falar, para conversar, para tirar as minhas ideias da cabeça, onde eu faço um café quente, encorpado, que eu adoro, onde eu ligo o meu record player e coloco o meu vinil de jazz para ouvir. Eu tenho um momento de tempo de qualidade com o Prince. Eu dou tchau pro meu marido antes dele trabalhar. Então, isso é autocuidado também. Autocuidado é eu me vestir de mim todos os dias, porque antes eu me vestia para os outros, sabe? Então é viver a vida numa calma. Enquanto o mundo te pede aceleração, você escolhe todos os dias ser a calma. Às vezes, você vai ser um grande diferencial para outras pessoas à sua volta, sem você saber, e você vai potencializar o feminino de uma forma sutil, porque o feminino é isso, ele não é uma imposição, ele é um estilo de vida, uma filosofia de vida que as pessoas em volta acabam se deliciando desse estado de ser sem elas repararem. E aí você acaba se tornando uma mulher magnética, porque você é calma, porque você é autêntica. E isso não é algo imposto, você não tem que impor para ninguém. E você tá tão tranquila dentro de você, no seu formato de ser, nas suas decisões que você faz, baseadas em quem você é, não no que esperam de você. Isso quando eu falo decisões que você faz para você mesmo. Você não vai fazer pensando só no seu marido, nos seus filhos, mas primeiramente você vai pensar com você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. O que que cabe para mim dentro do que eu acredito? Então você acaba se conectando, você não se desconecta. Dores relacionais. Provavelmente vocês já devem ter visto aí várias notícias, né, de mulheres super empoderadas quebrando relações, se divorciando, porque elas não conseguem trabalhar a energia e o conceito do matrimônio. O controle acaba falando mais alto. A insegurança que ela sente do parceiro e ela não tem coragem de externar isso, de verbalizar, ela vai externar de uma forma comportamental, no comando, no controle, colocando 70% da sua vida no trabalho, ao invés dela ter tempo de qualidade com a sua família,
de querer cuidar do seu lar também. E isso não é uma escolha. Não tem escolha entre o trabalho e entre a família. Eu tive esse dilema durante muito tempo enquanto eu estava estudando como ser feminina. Eu tinha uma briga muito interna do tipo, então eu vou ser submissa ao meu marido e vou ficar doente, porque eu sou uma mulher extremamente ativa, criativa. Então, não é sobre isso, é sobre você conseguir trazer esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele não é inacessível. Isso é uma crença. Isso é o que as pessoas querem que você acredite, que o mercado capitalista quer que você acredite, que você tem que produzir, 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 e aí você vai se distanciando da sua família, do seu parceiro. Não é uma escolha. Eu trabalho hoje. Hoje eu consigo viver a vida que eu acreditava que era impossível. Eu trabalho hoje, mas eu trabalho na minha casa, ouvindo os pássaros aqui da minha varanda, tomando um chá à tarde com o meu cachorro. Quando eu acabo de trabalhar à tarde, porque eu faço os meus horários, eu vou caminhar, eu faço uma comida deliciosa para o meu marido e para mim. A gente coloca uma música gostosa. Então é isso, é você encontrar no seu dia espaços para você transbordar a sua suavidade, a sua calma. E a suavidade não é só uma roupa bonita de cetim de seda. É você falar com calma, é você ouvir com calma as pessoas, é você não interromper a sua linha de pensamento, é você saber pausar quando o seu corpo pedir. É você se escutar, é você se permitir ser. Então, essas mulheres masculinas têm muita dificuldade de se relacionar, porque elas têm dificuldade em confiar, elas são inseguras, então elas precisam ficar no controle, são muito, como eu posso dizer a palavra? Porque eu não sou há muito tempo, acho que eu nunca fui, então eu esqueci a palavra, mas elas são muito ciumentas, precisam controlar onde a pessoa tá, o que o parceiro tá fazendo. Por quê? Porque ela tá tão preocupada e colocando esse parceiro como prioridade porque ela é insegura, ao invés dela proporcionar e transformar a vida dela e a rotina dela em uma rotina interessante dela se ocupando dela mesma, praticando exercícios, tomando decisões saudáveis em relação ao que ela quer. Então, se ela não sabe o que ela quer, ela parar e fazer esse exercício de propósito, de avaliação de quais são os objetivos que ela tem como mulher. Mas ela tá tão focada nesse parceiro que ela fica completamente, ela endeusa essa pessoa. E isso faz com que ela seja masculina. E acaba também trazendo conflitos dentro desse relacionamento. Então acaba por ser uma dor dentro dessa dor também, que é conflitos o tempo inteiro, discussões, porque ela quer exercer o papel de liderança. Então ela quer controlar esse homem, ela quer tomar as decisões por ele. Porque no fim ela não consegue enxergar esse homem como um homem forte. Ela não consegue desarmar. E quando ele tomar uma decisão, ela não se sentir envergonhada ou se sentir incapaz, porque quem tá no comando naquela situação é aquele homem. Eu senti muito isso no meu outro casamento e eu ficava o tempo inteiro tomando as decisões. De uma forma assim inconsciente. Eu não queria ser essa mulher de comando, mas quando eu reparava, eu já tinha tomado a decisão por ele. Não dava espaço para ele pensar. Ao invés de eu sugerir para ele o que eu achava e dar liberdade para ele tomar a decisão dele, o que ele vai fazer com aquilo não compete a mim, compete a ele, eu ficava ali tentando forçar e impor uma verdade até que ele fizesse o que eu queria. E isso é uma dor muito forte relacional. Outra questão dentro da dor relacional, solidão e falta de comunidade. Então são mulheres que não conseguem conviver com outras mulheres em relacionamentos sociais, se sentem inseguras com essas outras mulheres, porque elas, ao invés de a gente olhar para as outras mulheres e a gente conseguir se enxergar nelas e fortalecê-las e potencializar naquelas outras mulheres todas as qualidades que aquela outra mulher tem e provavelmente ela nem consegue enxergar, isso se tornou um exercício para mim. Hoje eu tinha vergonha de fazer isso, inclusive. Eu tinha vergonha de receber elogio e tinha vergonha de elogiar. E ao passo que eu fui entendendo e estudando esse universo, eu comecei a elogiar mais as pessoas, as mulheres. E é interessante como a gente percebe um desconforto da pessoa receber aquilo. Talvez seja aí um exercício para você começar a fazer hoje. Você já parou e já elogiou as mulheres à sua volta? As pessoas à sua volta? De uma forma leve, sem sentir culpa? Sem fazer esse elogio pedindo algo em troca? Olha que lindo, né? Olha que graça isso. Dentro dessa solidão, essa mulher masculina também se isola emocionalmente. Então ela se afasta de conexões profundas. Quando ela começa a reparar aquela conexão, seja com um parceiro, seja com uma amiga, enfim, começa a ganhar profundidade, ela tem medo. Conforme a gente vai aprofundando uma relação, a gente vai se mostrando muito mais sobre a gente, sobre a nossa verdade. Então, essa mulher tem dificuldade de fazer isso porque, na verdade, ela não quer que as outras pessoas enxerguem a vulnerabilidade dela. Essa mulher prefere se distanciar e se isolar, ao invés de criar conexões, ao invés de ter a humildade de se aceitar primeiramente, sem medo de como isso vai ser recebido por outra pessoa. Dores profissionais. Primeira dor profissional, o desequilíbrio entre a carreira e a vida pessoal. Essa é a coringa, né? O famoso burnout, que foi um queridinho na minha vida e hoje eu abomino com muito orgulho e eu tenho certeza e eu não vou mais ter burnout na minha vida nunca mais. Essa mulher tá tão focada em ter comando e se sentir segura através desse poder que ela precisa exercer, porque ela não consegue relaxar, então ela se sente segura no poder e no comando, que ela acaba assumindo muito mais do que ela deveria. Então ela acha que ela vai dar conta de tudo.
Ela acha que as pessoas não são tão boas quanto ela. Ela tem medo de que outras pessoas exerçam e sejam melhores que ela, então ela fica no comando. Ela morre de medo de concorrência. E ela acaba claramente se sobrecarregando desse trabalho. É um acúmulo de tarefas, uma pressão emocional, onde o sucesso é medido pelas horas que ela trabalha, ao invés do que ela faz. Olha que loucura. Antes eu trabalhava 12 horas por dia. Hoje, se eu quiser, eu trabalho 1 hora por dia e tá tudo bem. Porque hoje eu aprendi que a vida ela é um processo. Então, se a gente quer construir coisas sólidas, isso leva tempo. Imagina uma árvore. Quantos anos demora uma árvore para ela crescer? E aí, quando ela cresce, tá lá uma árvore de 200 anos, você empurra aquela árvore, quem cai no chão é você, não é a árvore. Agora, imagina que você está plantando e você quer que essa planta se torne uma árvore em uma semana. O que que vai acontecer? Você vai empurrar a planta na hora cai, sai da terra, porque ela não é sólida, ela não é consistente, não é uma coisa grandiosa, não foi feita com calma, não maturou e não levou o seu tempo. Então, a mulher feminina, ela é sábia e ela entende que as coisas levam tempo e ela dá o melhor que ela pode dar, dentro dos limites dela, respeitando o tempo das coisas. E isso é uma dádiva. Então essa mulher, ela tem muita dificuldade em ter tempo para ela mesma nesse trabalho, porque ela tá tão focada no trabalho que ela sai do trabalho e não desconecta do trabalho, ela fica pensando no trabalho, ela continua trabalhando. Quantas mulheres são assim no mundo? Esse movimento que a gente está criando aqui, eu tenho certeza que você que está do outro lado, você vai absorver isso, de alguma forma você vai impactar outras mulheres, sem precisar, só com a sua forma de ser, só com a tomada de decisão que você vai ter a partir de hoje, de olhar para essas dores e ressignificar. E aí o que acontece com essa mulher? Essa mulher que está extremamente workaholic, que ela vai precisar parar. Infelizmente, não vai ser muito positiva essa circunstância onde ela vai se encontrar. Eu digo isso porque as circunstâncias onde eu me encontrei, eu fui parar num hospital, meu primeiro casamento acabou, e desde então eu decidi que nunca mais eu ia viver dessa forma, porque não cabe numa relação saudável você se matar no ambiente de trabalho, isso não existe. Outra questão no trabalho, o perfeccionismo paralisante. Então, ao invés daquela mulher fazer com o que ela tem, o que ela precisa fazer naquele trabalho, com as ferramentas que ela tem, porque ao passo que a gente vai caminhando, a vida vai dando outras ferramentas para a gente aprimorar e refinar aquele resultado que a gente está trabalhando. Só que a mulher masculina, ela tá tão preocupada em ser perfeita, enquanto ela não tem as ferramentas que ela precisa, ela simplesmente bloqueia e não faz nada. Então, ela tem essa obsessão por um resultado impecável. E eu era essa pessoa. Por exemplo, o diário de uma ex-guerreira é a prova disso. Eu não tenho as ferramentas que eu gostaria para fazer. Mas eu tô aqui na minha casa, eu tenho a luz do sol, eu tenho um celular, eu tenho esse conhecimento para passar para vocês que é suficiente. Esse perfeccionismo, o que que ele faz? Ele traz uma falta de propósito na carreira, porque essas pessoas se sentem que estão sempre estagnadas. Então imagina, você tem um monte de coisa para fazer, muitas ideias, muitos sonhos dentro do seu trabalho. Só que você está tão preocupada em ser perfeita que aí você vai se estagnando e você começa a se questionar: será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Só que na verdade esse questionamento ele está camuflando esse seu bloqueio de não agir. E na verdade a gente só precisa agir. Eu tava tendo uma conversa com uma amiga e ela tava me dizendo assim que ela tava triste, tava confusa. E eu falei pra você, amiga, o que é sucesso pra você? Não, não foi o que é sucesso. Eu perguntei pra ela, qual que é o seu sonho? Inclusive, reflitam, qual é o sonho de vocês? Ela me disse, amigo, meu sonho, e por ser um sonho, e da forma como ela disse, parecia que era inatingível, ela não estava acessando aquilo ainda. E ela falou, meu sonho é me sentir plena. Eu falei, o que é ser plena pra você? E ela não soube responder. Comecei a conversar com ela, apliquei algumas técnicas que eu aplicava com as minhas clientes na terapia. E aí a gente chegou à conclusão que plenitude para ela é se sentir ativa. Ou seja, ela me dizia que ela tinha várias ideias, vários projetos, fazia tudo certinho, organizava calendário, mas na hora de fazer ela não fazia. E aí isso ia gerando uma dívida dela com ela mesma, ela ia se sentindo frustrada, com autoestima baixa, com ansiedade, porque aí ela tá ou no passado ou no futuro e não tá no agora, vivendo o agora, porque ela está parada. E aquela necessidade de ser perfeita, e aquele medo de como as pessoas vão recebê-la. E isso é uma dor masculina, querendo ou não. Então, ao invés de a gente fazer com que a gente tem com amor a gente, sem esperar como vai ser aquilo, mas um exercício que me ajuda diariamente, em qualquer coisa que eu faço, eu penso, eu estou servindo as pessoas de alguma forma, a Deus em primeiro lugar, e é isso. O que eu estou fazendo vai chegar em alguma pessoa, que seja uma pessoa, mas não importa, se eu estou fazendo é porque eu preciso fazer, e depois isso vai se melhorando. Falta de organização financeira também é uma dor masculina. Olha que interessante. Quando a gente para pensar, dinheiro é uma das maiores causas, né, que gera desconforto, gera ansiedade, que termina relacionamentos também. Então, ela acaba tendo uma dependência, uma compulsão e uma instabilidade por essa falta de percepção de planejamento financeiro. E a ansiedade é uma dor masculina, porque você não está em relaxamento. Então, quando o assunto é uma compra, uma venda, o maior fator aqui de conversão é a emoção. O que isso quer dizer? A mulher, ela é muito movida à emoção. Nós somos seres muito emocionais, diferente dos homens que são mais racionais. Nós somos movidas à emoção. Isso é um fato. Qualquer pessoa que for estudar ciência comportamental vai chegar nessa conclusão.
A mulher masculina, ela tem esse desequilíbrio. Ela compra muito por impulso. Então, ela tá triste, ela compra. Ela tá entediada, ela compra. Ela tá muito feliz, ela compra. Porque ela tem esse desequilíbrio. Ela precisa encontrar no externo um prazer. E esse prazer, claramente, vai durar 1 hora. E, de repente, esse prazer se dissolve e ela tá em busca novamente desses prazeres. Isso vai para a compulsão financeira. Isso vale para a compulsão alimentar. Então, é uma falta de equilíbrio. Porque ela não tá preenchida de si. Ela não tá voltada para dentro. Eu vou gravar mais pra frente, não se preocupem, como que a gente vai acessar esse equilíbrio emocionalmente, como ser uma mulher. Mas eu preciso, antes de tudo, relatar e diagnosticar aqui quais são as dores e os sintomas dessa mulher masculina para que você entenda se você está vivendo isso ou não. E por fim, a gente chega nas dores físicas e de saúde. A desconexão com o feminino, claramente. Como que é essa desconexão? Agora a gente vai entender, não é abraçar uma árvore, né? Ela tem muita dificuldade em relaxar, em trabalhar esse autocuidado e o bem-estar. Isso não é uma prioridade. Então, atenção aqui. O que tem que ser prioridade para essa mulher ser feminina? Relaxamento, autocuidado e bem-estar. Regra aqui pra gente. Vocês fazem parte do meu clã feminino agora. Então vocês precisam colocar isso como prioridade. Ponto importante aqui, que eu vou abrir uma aspas, que eu fui questionada sobre isso no processo de transição e eu questionava muito isso. Ah, então a mulher ela tem energia feminina e o homem não tem? O homem tem também. Só que o que acontece? Assim como a mulher também tem energia masculina. Quando a gente vai falar sobre energia, é energia yin e yang. Energia yin, energia feminina e energia yang é masculina. O que acontece? Como nós somos mulheres, automaticamente a energia que prevalece na nossa natureza é a energia yin, a energia feminina. Se eu precisar ativar a energia masculina, eu vou ativar em momentos específicos. Só que eu não vou ser 100% do tempo masculina. E é aí que a mulher se torna masculina. Quando ela ativa a maior parte do tempo da vida dela, a energia é masculina. Ela não ativa a energia feminina. A mesma coisa um homem quando está em desequilíbrio. Quando é um homem feminino. Ao invés de ele ativar a maior parte do tempo da vida dele a energia masculina, ele está ativando a energia feminina. Está sendo um homem mais sensível, mais sentimental. A gente já vai chegar nisso num outro momento. Então é importante vocês entenderem isso, essa desconexão com o feminino. Você é mulher, você tem energia feminina, mas se você é masculina agora, você está ativando muito mais a energia masculina na sua vida do que a feminina. Olha que interessante, desconexão com o corpo também são sintomas de uma mulher masculina. Elas estão constantemente desconfortáveis com o corpo delas, elas se sentem acima do peso, elas ficam se escondendo, elas ficam criando narrativas para aceitar aquilo, quando na verdade, no íntimo mesmo, elas não estão felizes com aquilo. Então, o que é importante aqui? Esse é um tema delicado. Uma coisa é você defender uma bandeira de que você tem que se aceitar como é que você é, independente do seu formato de corpo. Ótimo. Isso eu valido, isso eu acredito e bato palma. Outra coisa é você defender essa narrativa, mas no seu íntimo você não está confortável com o seu corpo. E aí você não está numa energia de identidade autêntica. E isso é uma energia masculina. Então, se você defende que você tem que se aceitar como você é, mas no fundo, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você sente culpa. No primeiro momento que você se sentir desequilibrada, você vai comer, por exemplo. Você vai buscar gatilhos e compulsões. Isso é energia masculina. Desgaste físico também é energia masculina. Muita insônia, muita dor muscular, muita enxaqueca, porque tá pensando demais, tá muito racional. É tudo um acúmulo que vai acontecendo no seu corpo. Eu sou super adepta e acredito muito na linguagem do corpo. Todas as questões que a gente não resolve no emocional, elas vão cair pro campo físico de alguma forma. E esse acúmulo, ele vai internalizar no seu corpo de uma forma de pressão. E aí você realmente colapsa. Então você fica com essas dores, com insônia, muita dificuldade para dormir, dores musculares, fadiga, muita dor de cabeça. Tudo isso são desgastes físicos. Problemas hormonais também são. Então, são desequilíbrios relacionados ao sistema reprodutivo, ciclos regulares, endometriose, isso também entra. Eu não sou médica, eu não quero entrar nessa frente aqui. Mas quando eu comecei a estudar sobre ser feminina, o nosso corpo ele não nasceu para ser desregulado. O ser humano ele nasceu para ser um ser humano natural, equilibrado, regulado. Então, qualquer desequilíbrio que acontece no nosso corpo, principalmente quando a gente olha para os nossos sistemas reprodutivos, no sistema da mulher, é porque alguma coisa com o feminino está machucado ali. Baixa imunidade também, uma queda na resistência física devido ao estresse crônico. Muitas vezes a gente está com uma baixa imunidade e quando a gente vai olhar psicologicamente, a pessoa está completamente pressionada, saturada, estressada e a imunidade cai, o corpo não dá conta. Então, gente, vou fechar aqui minha cola. Olha quanta informação, olha quantos sintomas são destacados e apontados que eu não fazia ideia, e eu não sei se vocês faziam ideia dessa correlação que existe, mas olha quantos sintomas existem que estão apontando que nós somos mulheres masculinas. O meu desejo, o meu objetivo, a minha missão com esse vídeo é que vocês saiam daqui com uma outra percepção sobre o universo feminino e masculino. Olha que interessante. Antes de eu ter acesso a essas informações, eu achava que ser feminina, além de abraçar uma árvore
e ser naturalística, era usar um salto alto, era usar um batom. E eu pensava, mas eu já faço isso, eu já sou feminina. Eu uso vestido, eu tenho cabelo longo, eu uso roupas graciosas, eu uso cetim, eu uso maquiagem, eu adoro salto alto. Eu achava que isso era ser feminina. E eu fiz esse vídeo aqui pra vocês pra mostrar que não é só sobre isso. Existem mulheres super femininas que se vestem de feminino, mas que comportamentalmente, com tudo que eu falei hoje, elas dão um check em tudo que eu falei. Essas dores e os sintomas da mulher masculina. Esse vídeo é pra vocês criarem consciência. Me digam aqui quais vocês têm. E um recado importante pra vocês, um lembrete. É um processo que vocês estão vivendo. Tô falando aqui com vocês como se vocês estivessem numa sessão de terapia comigo. É um processo, vocês não vão dissolver isso da noite pro dia, isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Mas o fato de vocês estarem aqui, olhando e observando isso em vocês, vocês já estão dando um passo em direção a um feminino equilibrado. A primeira coisa que a gente tem que ter é consciência de que algo está errado. Ninguém consegue mudar uma coisa que se ela acha que ela não tem nada errado com ela. Então, se vocês conseguiram diagnosticar aqui pontos de desequilíbrio, isso já é ótimo e já é uma vitória de vocês, é uma vitória minha também. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio.